precisamos necessariamente ir para o campo e fazer agronomia, mas conviver com quem domina o campo, para aprender o campo, para cultivar o campo, ou trabalhar com aquele que já domina o campo, também seria uma das boas formas da juventude poder fazer. Então, para além de tirar o MPLA do poder 2022, um dos aspectos que temos que aqui é levar uma juventude que sabe fazer produzindo. A nossa juventude só espera salário. Não é por vontade da juventude, é porque nos tornaram refém nisto. Então penso que esse desafio seria um deles. E também aqui um desafio é de dar liberdade a cada autarquia ter autonomia de buscar parcerias econômicas. Pulando nesta questão ainda, só um ponto, não haverá eleições autárquicas em 2020? Bem, qual devia ser o posicionamento da juventude que estava à espera ansiosamente pelas autarquias? Bem, até agora não há sinais de eleições autárquicas. O presidente da bancada parlamentar do MPLA disse na última sexta-feira que não há condições para a institucionalização das autarquias face à pandemia da Covid-19. Não há condições assim. Quer dizer, a falta de condição sempre já se registrou na falta de vontade do MPLA, porque se houvesse vontade, as autarquias Mas poderiam qual deveria ser acontecer. o posicionamento da juventude? O posicionamento seria, infelizmente nós temos uma juventude muito pacífica. Nós ainda conseguimos contornar essa situação se nós tivéssemos uma juventude mais ativa, uma juventude mais ativa e que tivesse uma cultura política bastante desenvolvida. Porque seria nessa altura, ou a partir das redes sociais, ou mesmo nas ruas, de forma ordeira, exigir que o Estado respeite isso. É só pedir a exigência. Nós é que estamos a esperar que a oposição faça alguma coisa no Parlamento. É bem verdade que a UNITA tem feito muito, é bem verdade que a Casa C tem feito muito, mas não é suficiente. A nível do Parlamento, nós temos a lei dos grandes números, o MPLA está em grande número, mas o MPLA não está em grande número em relação ao povo que governa. Se a nossa juventude quisesse, se quiser, 2020 há autarquias, mas na vontade do MPLA não haverá. O Parlamento vai entrar. Se a juventude quiser ainda este ano? Ainda este ano a autarquia. Nem que seja depois da manhã, se a juventude quiser haver autarquia. Porque nós somos a maioria fazendo pressão. Como não se votou? Fazendo pressão, só não votou porque não querem. Entenda só aqui, tudo não aconteceu agora. Porque por baixo dos lençóis, por baixo das portas, passou a carta do presidente Lourenço, a questão das autarquias atrasem, porque o presidente Lourenço não teve a ousadia política de vir a público e dizer que teremos autarquia. E agora não tem a mesma ousadia de dizer que não haverá autarquias. E vai mandando os seus subditos para poderem falar entre portas e travessas, entre parênteses, minimamente que há ou não há. Mas se haver vontade política do povo que quer eleger o seu próprio governante, haverá. Nós é que não temos essa capacidade de fazer pressão. Estamos sempre à espera que a sociedade civil faça pressão, estamos à espera que a UNITA faça pressão, estamos à espera que a Casa faça pressão, estamos agora a instituir novos líderes. O presidente Abel está a lhe barrar, porque não, o Guença também tinha que ser agora o 10 pacote. Quer dizer, estamos sempre à espera de um líder, quando o líder poderia ser a própria população, principalmente a própria juventude, a fazer pressão. Tem essa questão do Conselho Provincial da Juventude, a nível da província de Benguela, os números do desemprego na província de Benguela deviam preocupar o Conselho Provincial da Juventude, o CPJ, deviam tomar uma posição, ou o que têm feito já basta, em função dos números, principalmente do desemprego a nível do nosso país? Bem, eu acho que o número de desemprego não vai preocupar e nem deve preocupar o Conselho Provincial da Juventude. Mas uma boa parte desempregada é jovem. Mas essa juventude não se sente representados por eles. Nem eles se sentem que representam essa juventude. Temos aqui dois aspectos. Mas tem mais de 134 associações de jovens. Isso não faz o valor percentual de representatividade da nossa juventude. Aí está, temos aqui um aspecto subjetivo muito importante, que é o quê? Que é aquele que diz ter o título de representante da juventude ser reconhecido pelo seu representado. Eu tenho a plena certeza que se eu sair pelas ruas e fazer uma estatística de quem é o representante da juventude, nem sequer o nome dele conhecem.
Porque o que fazem, fazem sempre em nome de tendências políticas, partidárias, e não é bom, não é seguro. Então, não vai preocupar a questão do desemprego. Ainda que o preocupar na conversa que virão a ter com quem de direito, será uma conversa de gabinete, uma conversa de passa a mão na cabeça e fica tudo resolvido. E não vai resolver necessariamente o problema da juventude. Nesse momento a juventude. Mas acha que o Conselho está bem aí? Se está bem de que forma? Em questão da representatividade. Enquanto se assentam no conforto da cadeira da juventude, vão se sentir bem. Mas enquanto não resolvem o problema da juventude, a juventude não vai se sentir bem. Aliás, porque nem sequer os conhecem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa juventude tem que deixar de ter essa cultura de dependência. Tá bem, alguém que me representa não está a resolver. Quem está a gritar por isso? Ninguém grita por isso. Então, diante desse aspecto, eu não acredito muito que o Conselho Provincial da Juventude vai resolver o problema do desemprego da juventude. Não pode advogar? Não percebo. Não pode advogar nas instituições? Pode, mas tenho a plena certeza que a advocacia será a favor deles para preenchimento dos seus relatórios. Deles quem? Do Conselho Provincial da Juventude. Fizemos, tentamos, não foi possível, vamos ter paciência. 2019, quem sabe vai ser melhor. 2021, quem sabe vai ser melhor. Eu penso que toda a tentativa do Conselho Provincial da Juventude será para preencher relatório. Porque senão, nós gostaríamos de ter aqui um Conselho da Juventude com uma postura de oposição para o governo. Porque o governo é a solução, é parte da solução dos nossos problemas. Há um princípio político, cito aqui o presidente Savimbi, que diz: os problemas em Angola têm natureza política e as soluções também deverão ser políticas. O Conselho... Está a aconselhar os jovens a se envolverem na política? Porque não temos alternativas. Ou a juventude vai para a política, ou a juventude faça oposição a tudo quanto ofere. Se não tiverem um líder, se não quiserem um líder que esteja ligado à política, unam-se à sociedade civil. Temos aqui duas alternativas. Muito obrigado. Nós estamos já nos encaminhamentos finais desse nosso programa. Depois eu pedir à produção quantos minutos faltam mais. Mas está conosco ligado o senhor Augusto Francisco AF. Está ligado, muito obrigado. Por favor, vamos partilhar este programa para que mais pessoas, mais gente, mais amigos possam acompanhar este programa Viver para Vencer, e que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 16 horas. Hoje está conosco o nosso convidado já residente, sociólogo e rapper, Juca Magenge. Também convidamos a JM Plano Lubito, que confirmou presença de duas entidades, o senhor Nelson Dembi e também o senhor Francisco Sérgio Sanjinga, que infelizmente não apareceram nesse espaço depois de 1 hora de espera. Vamos a mais outras questões. O desafio que disse que da juventude era propriamente de tirar o MPLA do poder e também não depender totalmente do Estado. Quais são os outros desafios que vê mais a nível da juventude? Um outro desafio que ajudaria a juventude, mas não depende necessariamente da juventude, mas da vontade política de quem governa, é dar liberdade para cada autarquia ter autonomia de buscar parcerias econômicas. Se nós lermos um bocadinho a lei sobre as autarquias locais, não dá essa possibilidade de, por exemplo, uma autarquia como Lubito buscar outras parcerias internacionais, por exemplo. O que dá liberdade é a autarquia Lubito ter relações com as autarquias próximas a si, a autarquia Sumbe, a autarquia Benguela, a autarquia Catumbela, e nós não ganharíamos muito criar aqui parcerias. Mas acho que as autarquias resolveriam o problema do desemprego? Porque se a autarquia é autonomia, e a autarquia daria a possibilidade de eu poder atrair investimento para a minha autarquia, para a minha localidade, aumentaria também a taxa de emprego. Por quê? Porque os investimentos vão gerar trabalho, e o trabalho vai precisar de cada vez mais de mão de obras. A mão de obra vai fazer com que o empregador vá para as ruas buscar quem sabe fazer. Enquanto isso, a juventude começa já a se preparar para saber fazer. Porque não basta ter o emprego e depois não saber fazer. Ligando a essa questão, Jaime Ndala escreve: possivelmente não haverá eleições autárquicas este ano por vontade única e exclusiva do partido que governa o país desde a independência.
Mas existe uma lei desde 2016, a Lei Orgânica sobre Organização e Funcionamento das Comissões de Moradores. Certo. Lei 7/16, de 1 de junho. Bem aplicada e controlada pela comunidade, conseguiremos tirar o MPLA a partir da base, que no caso são os bairros. Certo. E não temos comissão de moradores. Não, quer dizer, existe uma lei que institui a comissão de moradores, com certeza. Agora, nós é que não estamos a nos organizar nas nossas comunidades, nos nossos bairros em relação a isso. Mas as administrações já há um gabinete ligado à área jurídica e à criação de comissões de moradores. A nível das administrações municipais. Já há, mas agora, seria bom que a nível daquilo que é a construção da cidadania no nosso país, levasse as pessoas uma cultura, uma educação sobre cidadania. Lei há, mas ninguém sai à rua para ensinar as pessoas. Quais são as funções, quais são os limites? Deveria ser responsabilidade de quem? Das sociedades civis. Da sociedade civil. Porque é o mais interessado nisto. Porque, vamos lá ver. Os partidos políticos não estão interessados nisso. O partido político no poder não está interessado. Vamos lá ver. Porque as comissões de moradores acabam por controlar cada um na sua própria comunidade. Acabam por instituir um líder. É o Juca na sua rua, que tem iniciativas boas, e é o Juca que vai determinando limites, e é o Juca que tem proximidade com todos. Na possibilidade de questões políticas, é o Juca que leva a mensagem. Se começamos a ter novos líderes, os tais supostos líderes visíveis acabam por ser ofuscados. Então, logo, não é vontade do partido no poder que as pessoas tenham educação sobre cidadania e que tenham mais conhecimento sobre a comissão de moradores. Agora, cabria as organizações da sociedade civil, os interessados a criarem isto, a lerem, a ensinarem as pessoas e as pessoas se organizarem como tal. Eu penso que seria o mais ideal, porque quem está no poder não tem vontade para tal. Temos mais uma mensagem. Saudações, quem escreveu Samuel Sambale, desculpem por utilizar a conta do compadre, mas gostava de informar que a CNJ não representa a juventude angolana e relativamente ao emprego, eu na condição de empreendedor sou de opinião que devemos fazer o nosso próprio emprego, sem depender de nenhum governo ou de nenhuma política. Pois não existem políticas de fomento ao autoemprego no nosso país. Bem, existem políticas do autoemprego, existem políticas de fomento do autoemprego. Existem políticas de fomento? Existem, porque as iniciativas próprias também existem. É só que são tão limitadas e pouco visíveis. Mas tem uma lei... Uma lei que fomenta o autoemprego? Não há uma lei específica de fomento ao autoemprego, mas também não há um barramento possível para quem quer criar o seu próprio emprego. O que há aqui são dificuldades, tendo em conta as naturezas políticas. O que há aqui são dificuldades. E o jovem que envia a mensagem concorda conosco quando falamos sobre cultura de dependência. O que a juventude tem que fazer aqui é deixar de depender do governo. Não importa o governo que agora está conosco, o MPLA, e não importa o governo que vir depois. O que interessa é que a juventude tem que ter a capacidade de autodirigir-se. Mas como sociólogo, acredita na juventude angolana? Acredito. Eu acredito. E muito. E a juventude angolana é participativa? Bem, é participativa naquilo que são as vontades dele, naquilo que tem o interesse dele, naquilo que eu disse inicialmente sobre questões políticas e soluções políticas. Eu penso que se a nossa juventude tiver mais vontade de participação política, porque se agora mesmo em pandemia falar que há um jogo, a juventude vai participar. Se agora falarem que há uma festa das jardadas, a juventude vai participar. Mas se falarem que há uma campanha de limpeza no bairro, já não vai participar. Mas por que se deve a isso? Porque, e aqui é um aspecto importante, uma das formas que a nossa juventude encontrou de dar um cartão vermelho a quem governa é não participar nas iniciativas do partido no poder. Se o MPLA sair agora na comunicação social dizer que sábado vamos varrer a rua, uma das formas que a juventude encontrou de dar um cartão vermelho é não sair. O que o MPLA vai fazer depois? Vai pegar na JMPLA, vai lhes colocar a t-shirt da J e vai os mandar para a rua, filmar e depois aparecer na televisão como que a juventude é que limpou. É essa forma que a juventude está a encontrar. Mas a juventude tinha que ter uma outra posição de, já que não estão a resolver o nosso problema, não há problema, vamos nós resolver do nosso jeito e proteger a situação, porque se não proteger, o que é que vai acontecer? Depois vêm os donos de tudo, destroem aquilo, destroem a rolote que ele decidiu construir, destroem a cantina, vêm com multas que não existem. Vamos já terminar. Há uma relação entre
o emprego, há uma relação entre as altas taxas de criminalidade e desemprego a nível do nosso país? Bem, a juventude? Eu penso que isso daria um outro debate, porque eu nunca levei, na condição de sociólogo, nunca levei o desemprego e a criminalidade. Penso que a criminalidade tem outros tantos fatores para justificar e não só a questão do desemprego. Mas o desemprego leva muita juventude a ter tendências desviacionistas. O desemprego. E nós olhamos isso pelo tipo de crime que se comete. Não vamos olhar, por exemplo, só para a violência doméstica, lá onde o marido é agressor porque não tem pão, mas sim pela coisa que se rouba. Quando queremos roubar, por exemplo, o carro, já não é fome. Mas quando queremos roubar um lenço, uma roupa no fio e para vender mesmo aí no bairro, talvez seja fome, ou simplesmente para comprar cigarro, né? Pronto. Isso daria um outro debate. A Laura Tavares, que está a participar ativamente, muito obrigado, Laura Tavares. Deixou mais, no fundo, uma questão. O Lobito, acredito que outras áreas do nosso país existem espaços para se erguer indústrias e minimizar a fome e o desemprego no jovem. Será que é difícil fazer isso? Os dinheiros que se gastam em coisas desnecessárias não serviriam? Nós não precisamos chamar mais atenção ao Estado, ao governo, porque não há vontade, mas gostaríamos de chamar a atenção ao governo para abrir mais parcerias, porque a questão das indústrias não precisa necessariamente o governo construir, e o governo não é o governo que tem que construir isso. Quem tem que construir? O governo deve criar possibilidades do empresário construir políticas para tal. O governo tem que se abrir e minimizando as burocracias. Se o nosso governo for do tipo que vai buscar os apoios, vai buscar as grandes empresas do mundo para vir investir em Angola, então com certeza a indústria, a agricultura, a agropecuária, tudo isso poderá desenvolver Angola. Não é o governo que tem que fazer, porque se for o governo a fazer, Dino, 2022 vão nos colocar mais a condição para votar na continuidade, se for o governo a fazer. Falando de voto, em 2022, 31% de abstenção nas eleições de 2017 era... de 2017, 31% das abstenções nas eleições de 2017 é de jovens. A maioria que se diz que é a maioria da população angolana. Eu tenho duas perspectivas nisso. A primeira é que nós temos uma juventude que sobre política participa pouco e talvez entende pouco sobre política. E a segunda perspectiva é que a juventude aborreceu-se com a governação, por isso já não tem esperança na governação, por isso é que decidiu se abster. Mas se começarem a nascer novos líderes jovens, novos líderes da oposição, com certeza vamos conseguir resgatar essa esperança à governação em Angola. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado a você que também nos acompanhou. Gastou um pouco do seu saldo para acompanhar este live direto do programa Viver para Vencer. Na próxima quarta-feira nós voltamos com um tema atual e atuante. Pode sugerir temas, vai lá na página da AJS, deixe ficar o seu tema de sugestão e, quem sabe, na próxima quarta-feira nós trazemos aqui em debate. Obrigado a todos que participaram neste programa. Pedimos que na próxima quarta-feira também participem. Este programa que tivemos como tema Juventude, Emprego e os Desafios do Futuro, convidamos o sociólogo Juca Magenzi, que também convidamos a JM Plano Lobito, que infelizmente não apareceu a este espaço. Até a próxima quarta-feira e muito obrigado a todos que acompanharam este programa.